Olá, meus queridos espectadores e ouvintes, assim como os irmãos em Cristo, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Hortêncio e sou pregador do Evangelho de Jesus Cristo e divulgador da Palavra de Deus como um todo. Prazer! Bem-vindos ao canal Pelo Ouvir das Escrituras, porque a Escritura Sagrada nos afirma na Carta aos Romanos, em seu capítulo 10, versículo 17, que a fé ela vem pelo ouvir e o ouvir das boas novas da Palavra de Deus. Palavra essa que nos conforta em meio às angústias e tribulações e nos dá esperança em meio a causas e incertezas do futuro. Através dela, aumentamos a nossa fé, que segundo esse mesmo livro sagrado, sem ela é impossível agradarmos ao Senhor nosso Deus, a qual também nos é o único elemento essencial que precisamos para confrontar os dias atuais e difíceis que enfrentamos nos últimos tempos como Igreja do Senhor. Bom, e como esse é o nosso primeiro vídeo desse canal, o início de muitos outros vídeos futuros que virão, não havia outro assunto melhor para trazer do que falar sobre o princípio de toda a criação divina, desde a criação dos céus e da terra, tal quanto do universo como um todo, até a criação principal de Deus, nós, seres humanos, imagem e semelhança sua. Então, vamos à leitura bíblica, que se encontra em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. Dos versículos 6 ao 10, nos é apresentada a criação do firmamento, ou céu, cuja expansão fica no meio das águas, da terra, cuja porção seca fica debaixo desse firmamento, e dos mares, através do ajuntamento das águas. Nos versículos 11 e 12, é mostrada a criação da vida vegetal. Do 14 ao 18, fala da criação dos luminares que governam o dia, os quais nós conhecemos como o Sol, a Lua e as estrelas. Dos versos 20 ao 24, mostra a criação de toda a vida animal, de espécies tanto da terra como dos céus e do mar. E por fim, dos versículos 26 ao 31 desse mesmo capítulo, mostra a criação final e primordial de Deus, o homem. A Bíblia acabou de nos relatar que no princípio da criação do universo, Deus, que é também soberano e infinito na sua essência, tudo criou, os céus e a terra, seus luminares, com a sua relva e os seus animais do campo, as águas do firmamento e dos mares, ou seja, a natureza de uma forma bem geral. E a mesma continua dizendo que o Deus Criador, enquanto tudo criava, viu quão bom eram as obras de suas mãos. Mas houve uma criação sua especial que lhe chamou muito a sua atenção: o ser humano, imagem e semelhança perfeita e extraordinária da sua própria existência. Nos diz também essa mesma palavra santa, que esse mesmo foi moldado e dotado de uma inteligência sem igual, jamais vista dantes em todo o universo criado, a ponto das Escrituras nos afirmarem que Deus concedeu todo o domínio de todas as coisas ao seu mais novo e incrível ser criado, e o colocou como administrador principal no lugar mais lindo e especial de intimidade já criado por Deus, em seu querido jardim, também conhecido por todos como Éden, o jardim de Deus. Essa mesma Escritura Sagrada vai nos dizer ainda na carta escrita aos Hebreus, no capítulo 2, versículos 7 e 8, que esse mesmo homem, ser criado do barro e com um sopro de vida, foi feito um pouco menor do que os anjos, porém coroado de glória e de honra e constituído sobre as obras das mãos do Altíssimo, onde absolutamente tudo e todas as coisas lhe foram sujeitas debaixo de seus pés. Se analisarmos com cautela cada uma dessas passagens e afirmações bíblicas sobre o homem em si no geral, percebemos o quão amado e querido é o ser humano, ou seja, eu e você, pelo seu Criador Deus. Porém, infelizmente, o que era para ser gozo e felicidade eterna na graça e na presença de Deus, nem tudo foi um mar de rosas entre a criatura e seu Criador, pois o elo perfeito que ligava um ao outro foi quebrado indescritivelmente por aquele que tinha tudo em suas mãos, mas que por amor maior do seu próprio ego, preferiu trocar a maravilhosa e bendita graça de Deus pelo engano astucioso do diabo, nos fazendo todos nós, seus filhos terrenos, que carregamos o seu DNA adâmico, agora caídos e entregues à nossa própria desgraça e todo tipo de miséria, e por fim, servos do pecado e da morte. Isso explica a operação do erro e do mal no mundo em que habitamos, assim como todo tipo de doenças, vícios, guerras, traições, violências de um modo geral. Enfim, todo tipo de corrupção e malefícios que temos conhecimento.
Tudo isso, meus irmãos, fruto advindo de outro fruto proibido, conhecido como raiz da ingratidão, cuja árvore frondosa aos nossos olhos, esses mesmos que acabam engodados pela formosura dos galhos tortuosos da malícia satânica, tem a sua raiz na amargura de uma alma pecaminosa que só visa seus próprios interesses, a qual não ama nem a Deus acima de todas as coisas, pois a nossa natureza carnal não obedeceu, nem o seu próximo. Antes, sendo egoísta, Adão não alertou Eva sobre o perigo do pecado, antes consentiu com a mesma em suas más obras, muito menos a si mesmo, a ponto de perder todas as regalias que possuía no reino de Deus. A carta do apóstolo Paulo aos Romanos vem nos apontar o nosso pecado quando nos afirma que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, Romanos 3,23. E no capítulo 5, do versículo 12 dessa mesma carta, vem nos lembrar que, como por um homem, no caso referindo-se a Adão, nosso pai da terra, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Logo, meus amados irmãos, se os nossos pais, que são Adão e Eva, pecaram e caíram, automaticamente nós também somos culpáveis e indesculpáveis diante de Deus, que é o nosso justo juiz. Mediante isso, é da forma como o Salmo 14 nos afirma nos versos 2 e 3, quando o rei Davi nos diz que o Senhor olhou desde os céus para os filhos do homem, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus, mas desviaram-se todos juntamente e se fizeram imundos. Não há nenhum que faça o bem, nem um sequer justo. Eu acredito que o próprio rei Davi também se colocou nessa condição, independente da sua posição política ou real, já que o mesmo também pecara gravemente contra o Senhor seu Deus e contra o seu próximo, matando e adulterando. Mas isso já é assunto para ser tratado em outro vídeo. Talvez você esteja se perguntando, então de que forma você é culpado pelo pecado de Adão e Eva, se você nem sequer era nascido há milhões de anos atrás? Eu também já tive essa dúvida durante muito tempo em minha vida, e acredito que também seja a dúvida da maioria dos seres humanos que já ouviram essa história mais do que verdadeira. E eu lhe respondo esse questionamento. Somos culpados e indesculpáveis pelo pecado original, não porque comemos do fruto proibido durante a gênese de tudo, mas sim porque nós temos pleno conhecimento e consciência do nosso pecado e do mal que habita dentro de nós, e nós não fazemos absolutamente nada para detê-lo, muito menos buscamos a Deus para eliminá-lo de nossas vidas. E talvez você ainda esteja na dúvida ao se perguntar, mas e afinal, como fazemos isso? Como eliminamos esse mal do meio de nós? A Bíblia Sagrada nos revela e nos afirma em 1 Coríntios, capítulo 15 e 22, que assim como todos morrem em Adão, assim todos também serão vivificados em uma única pessoa, e essa pessoa é Cristo. Mas quem seria, afinal de contas, esse tal Cristo? No Evangelho escrito segundo João, em seu primeiro capítulo, logo nos versículos iniciais, as Escrituras Sagradas nos dizem que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o próprio Deus. Que ele estava no princípio de tudo, ou seja, na gênese de toda a criação, em Deus. Lá no próprio livro de Gênesis, no capítulo 1, seus versos 3 e 4, a Bíblia afirma que Deus, o Criador, durante a sua maravilhosa criação, disse com o poder da sua palavra que haja luz, e houve luz, e viu Deus que essa luz era boa e a separou das trevas. Essa luz do princípio criativo era esse mesmo Cristo que eu hoje vos apresento através dessa pregação, que é também conhecido como Jesus de Nazaré, no qual, segundo João diz, estava nele a vida, e que essa mesma vida era a luz dos homens, e que essa mesma luz resplandece nas trevas, mas que as trevas não a compreenderam. João 1, versos 4 e 5. Esse mesmo Jesus Cristo deu a própria vida dele por mim e por você, que me assiste e me ouve. Ele tomou sobre ele mesmo o castigo que nós merecemos desde lá de Adão, por causa dos nossos pecados. E segundo a própria Escritura, a Bíblia, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, verso 5, nos é revelado que esse mesmo castigo que um dia, repito, por amor de mim e de você e de toda a humanidade, esse mesmo castigo hoje nos traz a paz que excede todo entendimento. E assim, nós ficamos livres da servidão do pecado e do justo castigo eterno do fogo do inferno, preparado para o diabo e seus anjos rebeldes, ao mesmo tempo que nos dá nova esperança de vida em Cristo. Bom, meus queridos ouvintes e telespectadores, essa foi a nossa mensagem de hoje, a primeira de muitas outras que virão. Se você gostou desse vídeo e de todo o conteúdo contido nele,
Peço que se inscreva nesse canal para ver e ouvir mais mensagens inspiradas pelas Escrituras Sagradas da parte de Deus para a sua vida. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações e interaja nos comentários dizendo o que você achou. Se você acha que esse trabalho merece continuar para alcançar e abençoar mais vidas e almas sedentas da Palavra de Deus e quiser ajudar voluntariamente para o crescimento desse mesmo canal, eu vos digo a você como fazer isso na descrição do vídeo logo abaixo. Não se esqueça, Deus nosso Pai continua amando você através de seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, independente dos seus pecados ou de como você se encontra atualmente. E hoje Ele quer te salvar e te dar vida eterna no paraíso celestial. Ele quer devolver para você o direito de morar novamente no seu jardim e de você ter intimidade com Ele. Compartilhe esse vídeo com essa rica mensagem para o maior número de pessoas que você conseguir, em especial aquelas que você sabe que estão necessitando de ouvi-la. Divulgue a palavra de Deus e que o Senhor abençoe a sua vida e de quem você ama, hoje e sempre. Amém.